Olá galerinha, bom dia, professor Marcelo, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai falar, a gente está iniciando aqui o capítulo 2, tá? A gente vai iniciar aqui esse capítulo 2. O nome do capítulo o título do capítulo, né? Lei Fundamental dos Movimentos. Então a gente vai tratar o primeiro tópico desse capítulo aqui, que é impulso de uma força, o tópico 1, certo? Na aula passada a gente já iniciou esse tópico, mas a gente teve que tratar um conteúdo inicial antes desse tópico, para poder a gente entender ele direitinho, né? Então na aula passada a gente falou sobre o quê? Foi uma introdução a esse capítulo, a esse tópico que a gente vai tratar agora. A gente falou sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. A gente falou sobre isso. Então, grandeza escalares, né? Um exemplo de grandeza escalar é a massa, por exemplo. Então, nós temos uma colega da turma que chama Antônia. Então, a massa, o Mzão representa a massa da Antônia, é igual a 55 kg. As grandezas escalares eu preciso de duas informações para que elas fiquem completamente definidas. Um número eu preciso de duas informações para que a grandeza fique completamente definida, para que não haja dúvidas com relação ao que você está me dizendo de informação. Então eu preciso, para as grandezas escalares, apenas de duas informações. O número, que representa a quantidade, né, que pode ser chamado também, pessoal, ó, fiquem atentos, módulo ou intensidade, tá certo? Tá certo? Para grandezas, esse número ele pode ser chamado de módulo ou intensidade, tá? E a unidadezinha aqui, ó, quilogramas, unidade. Tá certo? A unidade é o que? A unidade, ela me diz o que está sendo medido, tá? Que grandeza é? O que está sendo medido? Então, as grandezas escalares, elas só precisam de duas informações, né? Ó, duas informações. Então, as grandezas escalares só precisam de duas informações. Um número, que também pode ser chamado de módulo intensidade, e a unidade que me diz, que nos diz, ou diz a você, o que está sendo medido. O que está sendo medido? Quando eu vejo essa unidadezinha aqui, quilograma, isso diz que o que está sendo medido é a massa. Tá certo, pessoal? Então, só um momentinho. Vou continuar aqui para as grandezas vetoriais. São aquelas que precisam de mais informações do que as escalares, né? Um exemplo de grandeza vetorial é a força. E para me identificar se uma grandeza é vetorial ou não, eu observo essa setazinha que aparece aqui, ó, em cima da letra que representa a grandeza. Se aparecer com essa setazinha, é uma grandeza vetorial. Então a força é uma grandeza vetorial. Um outro exemplo de grandeza vetorial que a gente vai estudar agora é o impulso. Eu vou representar um impulso com a letra I. E aqui a setazinha em cima, dizendo que o impulso é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, para que uma grandeza vetorial fique completamente definida, eu tenho que dar as quatro informações, eu tenho que fornecer as quatro informações. O número,
como a gente já discutiu, que representa o módulo a intensidade, né, o número. A unidade, que me diz que grandeza é essa. E aqui é a unidade, ó. A unidade de força, eu já até devo ter dito isso, falado isso com vocês. A unidade de força é em homenagem a Isaac Newton, que foi o físico e matemático que descobriu as leis do movimento, tá certo? Bom, então a força é uma grandeza vetorial, eu preciso de 4 informações para ela ficar completamente definida. Um número, que eu chamo de módulo intensidade, como eu já discuti lá em cima. É a mesma coisa para vetoriais, ó. A unidade que me diz que grandeza é, e o N aqui vem de Newton, ó, que foi o físico que descobriu as leis do movimento que a gente está estudando. Eu tenho que dizer direção e sentido, né, para que fique completamente definido. Então são 4 informações que eu tenho que dar. Bom, então sobre direção e sentido, por exemplo, eu vou representar aqui, ó. Deixa eu representar aqui. Bom, então imagine que eu tenho essa superfície aqui, eu tenho um bloco sobre a superfície, esse bloco tem uma massa M, e eu quero fazer a representação de uma força. Age sobre esse bloco uma força. Olha. Pronto. Essa força tem o quê? O valor numérico dela, que é o módulo, a intensidade é 30, a unidade é newtons. E qual é a direção dessa força aqui? A gente estudou na aula passada as noções sobre direção e sentido, né? A direção dessa força aqui é o que? Horizontal. Ó. E o sentido aqui, ó, é indicado pela ponta da seta para a direita. Tá certo? Então, as grandezas vetoriais, elas precisam de 4 informações. Então, aqui é para ficarem completamente definidas. Então, é necessário que eu dê 4 informações. Por exemplo, se eu dissesse só que sobre esse bloco age uma força de 30 newtons. Se eu não disser em direção e sentido, eu não sei em que direção esse bloco se move e em que sentido, dentro da direção, né? Esse movimento está acontecendo. Então, eu preciso dizer 4 informações. Um número, que eu chamo de módulo ou intensidade. Uma unidade, que representa a quantidade. A direção me diz em que direção essa força está agindo, e o sentido me diz qual é o sentido de ação dessa força. Então, as grandezas vetoriais são grandezas que precisam de 4 informações. Então, pessoal, não tem nada de difícil aqui. Geralmente, as grandezas vetoriais vão estar, quando forem escritas no livro, estiverem no livro, elas vão aparecer com essa setazinha em cima aqui, ó. Essa seta, essa seta menor, ela vai estar sempre apontando para a direita, tá bom? A seta maior embaixo é que informa, de fato, qual é a direção e qual é o sentido da força, tá? Ó, como representado aqui, ó. Essa setazinha representa que é o quê? Uma grandeza vetorial, ela só está dizendo isso. Então, no livro de física, de química, qualquer livro que você vê uma letra e que tem uma setazinha em cima, assim, ali se trata certamente de uma grandeza vetorial. E a grandeza vetorial o quê? É uma grandeza que precisa dessas 4 informações para que ela fique completamente definida. Tá bom? Então, a gente ia fazer essa revisãozinha sobre o que a gente viu na aula passada, para a gente se localizar nessa aula de agora. Então, a gente vai falar sobre impulso. A gente inicia agora o capítulo 2, o capítulo intitulado Lei Fundamental dos Movimentos. Essa lei fundamental ela foi descoberta por Isaac Newton, tá? E a gente vai ver ela no tópico 3, tá?
Bom, aí a gente vai ver o primeiro tópico que fala de impulso de uma força. Então a gente vai ver esse tópico aqui. Vamos lá. Impulso de uma força. Então a gente vai ver esse tópico aqui, olha só. Impulso de uma força. Aí ele começa aqui, né? Modalidades. Em geral, a gente vai trabalhar exemplos da realização de impulso de uma força. São as várias modalidades de esportes que a gente tem. Então, modalidades de jogos como tênis. Tênis é um exemplo. Então, tênis, futebol, são situações que a gente vai ter impulso de uma força. Boliche, essas situações aí, né, e outras, né, envolvem o movimento de objetos, envolve o que? O movimento de objetos pela ação de contato com a mão, tá? No caso do vôlei, é um exemplo, ou no caso do vôlei, com o pé, no exemplo do futebol, ou com um equipamento apropriado. Então, são situações que a gente vai ter contato do objeto, que vai ser arremessado. Em geral, os esportes são trabalhados com bolas, né? Eu vou ter o contato da bola, no caso do futebol, com o pé ou com a mão, vai depender da situação, não é isso? Quando eu vou bater, por exemplo, uma falta, é com o pé. Mas quando eu vou bater um escanteio, é com a mão. Então, vou aplicar uma força sobre uma bola ou com o pé ou com a mão no futebol. No tênis, eu não tenho contato direto da mão com a bolinha de tênis, por exemplo. O contato é entre a raquete e a bola. O boliche é uma situação que eu tenho um contato direto com a mão e com a bola, tá? No caso do tênis aqui é que ele fala aqui a última passagem, que eu vou ter o contato não ou com a mão ou com o pé, mas com o equipamento apropriado, né? Que é a raquete aqui, ó, de tênis, tá? No caso do tênis. Nesses casos, o contato é um tipo de interação. Então, a gente viu que as forças resultam de uma interação, né, entre corpos, né? Entre dois ou mais corpos, que põe a bola em movimento, mudando a sua trajetória, aumentando ou diminuindo sua velocidade. Então, essa interação que pode ser entre a bola e a mão, por exemplo, no caso do boliche, que pode ser entre o pé e a bola, no caso do futebol, ou da raquete e da bola, no caso do tênis, ela vai provocar um movimento, vai colocar o objeto em movimento, mudando o que? A trajetória dele, aumentando ou diminuindo a velocidade, é isso? Aí ele fala sobre as figuras 1 e 2. Essa figura 1 aqui mostra... Essa figura 1 mostra aqui, pessoal, uma tenista, né, dando uma raquetada aqui nessa bola aqui, ó. Uma tenista aqui dando uma raquetada, ó, a bolinha aqui. E essa raquetada vai fazer o quê? Deixa eu ver se a gente consegue desenhar um lápis. Deixa eu ver... Pen options... Very string. Pronto. Aqui. A gente tem esse exemplo aqui. E ela vai dar uma raquetada na bola aqui. A bola vai, ó. Ela vai aplicar uma força na bola. Aqui, ó, pessoal. A raquete, através da mão da tenista, vai aplicar uma força na bola pra cá, não é isso? Essa força ela vai agir durante um breve intervalo de tempo sobre a bola. É assim, o impulso ele é o que? A ocorrência de uma força
sobre um objeto num curtíssimo intervalo de tempo. Tá bom? E isso gera o que a gente chama de impulso. Coloca um corpo, um impulso pode colocar um corpo em movimento, pode mudar a trajetória do corpo, fazer ele seguir outra trajetória, por exemplo. Pode aumentar ou diminuir a velocidade dele, que foram coisas ditas aqui, tá certo? Dois fatores contribuem para a alteração do movimento. Então, são dois os fatores que contribuem para a alteração do movimento dos objetos. A força aplicada e o tempo de duração de aplicação dessa força. Então, o impulso é isso, pessoal. O impulso, deixa eu escrever aqui agora com um lápis. Olha, o impulso, ó, a letra I, vou escrever de preto mesmo. O impulso, olha, ele é igual à força. O impulso é uma grandeza vetorial, eu falei isso. Igual a força, que já é uma grandeza vetorial, vezes o intervalo de tempo. Delta T, tá certo? Essa letra delta, ela representa variação e o T vem de tempo, tá certo? Esse delta aqui, lá da equação de Bhaskara, aqui, ele vai representar a variação, tá bom? Variação, certo? E essa outra letra que se segue, ela pode representar variação de espaço, pode ser variação de outra grandeza, mas nesse caso aqui eu usei o T para representar tempo, tá? Aqui é o intervalo de tempo. Essas duas letras, delta T, representam um intervalo de tempo. Deixa eu ver aqui. Intervalo de tempo. Certo? E o F é força, tá certo? Não vou escrever aqui. Então o impulso é isso. Por que o impulso é uma grandeza vetorial? Porque ele é obtido a partir de outra grandeza vetorial, que é a força, tá certo? Então, o impulso vai envolver a força aplicada e o tempo de aplicação dessa força. No momento do saque, então aqui vai falar sobre o vôlei. No momento do saque, o jogador de vôlei exerce sobre a bola uma força que a faz se movimentar. É isso? Então, no momento do saque que o jogador faz, o jogador de vôlei joga a bola para cima e ele pula para ficar mais ou menos na altura da bola e atinge a bola com vamos dizer assim, uma espécie de soco, né? Com a mão aberta. O jogador de vôlei exerce sobre a bola uma força que a faz se movimentar. A bola interage com a mão do jogador, então a bola interage, né? Então a bola interage com a mão do jogador durante um intervalo de tempo extremamente curto. Então, no momento do saque, o jogador de vôlei exerce sobre a bola uma força que a faz se movimentar. A bola interage, olha. A força é resultado da interação da mão do jogador com a bola. Com a mão do jogador durante um intervalo de tempo extremamente curto. Então, o intervalo de tempo de ação dessa força é extremamente curto para o saque, né? Da ordem de centésimos de segundo. Se for dito para você por exemplo, que a mão fica em contato com a bola durante 5 centésimos de segundo, por exemplo, como é que eu faço isso? 5 centésimos de segundo é isso. 5 centésimos de segundo é isso. Por exemplo, é 5 dividido para 100, pessoal. Tá bom? 5 dividido para 100, que é quanto esse resultado aí? Isso aí dá quanto? Dá 0,05. Então, é um ΔT, aí ó, da ordem, eu vou usar esse símbolozinho de 0,05, aí eu vou usar C, que é centésimos, ponto segundo, tá? O S de segundo. Entretanto, como a intensidade da força aplicada sobre a bola é muito grande,
O impulso produzido é suficiente para a bola para que a bola parta com uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Então, quando ocorre o saque, a bola sai com uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora, né? É uma velocidade grande. Ora, isso acontece, isso também acontece com o impulso de um jogador de futebol, aí falando sobre futebol. O impulso está presente geralmente nessas situações aí, pessoal, dos esportes. São vários os exemplos que a gente pode dar para os vários esportes que se tem. O mesmo ocorre quando precisamos. O mesmo acontece com o impulso que um jogador de futebol aplica sobre uma bola em uma cobrança de falta. Tá? Então, a aplicação de uma força durante um breve intervalo de tempo gera o que a gente chama de impulso, tá certo? Então, no futebol a gente tem a situação que eu já falei. Então, quando o jogador vai bater uma falta, o pé dele aplica na bola uma força durante um curto intervalo de tempo. Essa força agindo durante um curto intervalo de tempo vai gerar o que a gente chama de impulso. E esse impulso vai fazer a bola se movimentar, certo? O mesmo ocorre quando precisamos fazer um carro enguiçado funcional. Um carro enguiçado funcional. Se o motorista empurra o carro sozinho, ainda que seja um roplana, a força média que ele é capaz de exercer precisa atuar durante um intervalo de tempo relativamente grande. Então, se uma pessoa só empurra um carro, ela vai ter que aplicar uma força durante um intervalo de tempo bem considerável, bem grande, para poder fazer ele se movimentar. Porque a força de uma pessoa só é uma força, digamos assim, pequena, né? Com mais 4 pessoas ajudando, então é por isso que, em geral, quando o carro enguiça, para fazer o carro entrar em movimento, a gente chama alguém que vai passando para dar uma força para a gente, né? Com mais 4 pessoas ajudando, essa força é mais intensa. Essa força é mais intensa. Ela é multiplicada por 5, né? Na verdade, eu posso botar as 4 pessoas para empurrar, vai ser o quádruplo da força que eu estava aplicando, e eu fico dentro do carro para guiar o carro, fazer com que ele funcione. E pode, em menos tempo, produzir um impulso suficiente para que o carro funcione. Então, quanto maior a força, menos tempo ela tem que agir para produzir um impulso suficiente para que o carro funcione. A unidade de impulso, pessoal, o impulso é resultado do quê? A unidade de impulso, que eu já expliquei, o impulso é uma grandeza vetorial. O impulso é uma grandeza vetorial. O impulso, o I, com a seta em cima, é igual à força, que é também vetorial, vezes o intervalo de tempo. A unidade de força é o Newton, como eu já falei, em homenagem a Isaac Newton. Então, aqui é o N de newtons vezes o ΔT aqui, com a unidade de tempo. A unidade de tempo, nesse caso aqui, para o sistema internacional, a gente vai usar, nos problemas que a gente vai trabalhar, a unidade de tempo é segundos, tá certo? Vezes o Szinho minúsculo, que representa segundos. Então, o impulso vai ser dado em newtons vezes segundo, tá certo? Ok, situações de impulso aqui. Olha aí, situações de impulso que a gente pode ver aqui, né? Olha aí, situações de impulso aqui. Olha aí, situações de impulso aqui. O Neymar está aplicando uma força nessa bola,
Essa força que vai ser produzida aqui pela perna, o contato da perna com a bola, a interação entre a perna e a bola, vai ser a interação entre a perna, vou botar um P aqui e um B de bola, né? Aqui a perna do jogador, na verdade o pé, né? Mas deixa eu colocar aqui melhor, aqui o contato entre o pé. A perna compõe tudo, né? O pé, a batata da perna, o joelho e a coxa, né? Então entre a perna e a bola, vai aplicar uma força, ó. Essa força vai agir durante um breve intervalo de tempo e vai produzir o que a gente chama de impulso. O mesmo acontece quando alguém empurra um carro, galerinha, ó. Essas duas pessoas, tem um aqui que está atrás desse homem aqui, aparentemente uma mulher, está ajudando ele a empurrar o carro, eles dois vão aplicar uma força aqui, ó. Essa força aqui eu já sei. Qual é a direção dessa força? Horizontal. Qual é o sentido dessa força? Para a direita. Deixa eu até colocar aqui pra gente, né? Ó. Vou colocar em azul aqui, ó. Horizontal. E a ponta da seta direita. Certo? Olha aí como a gente... Então, essas duas pessoas vão aplicar uma força aqui durante um intervalo de tempo que não é grande, né? Quando você empurra o carro, sei lá, no máximo 5 segundos, você empurra e consegue fazer o carro funcionar. Aqui, ó, força, o pé aqui, a perna aplica uma força na bola, vai produzir um impulso aqui também, força vezes tempo, impulso, e lá no exemplo da raquete de tênis, força, impulso, tá certo? Então, ó, aqui, nesse algo mais ele fala, o impulso é uma grandeza vetorial, e aqui ele já faz o que eu desenhei lá. Olha, o I, que é impulso, eu escrevo com a seta em cima porque é uma grandeza vetorial, e aí eu tenho que dizer o número, a unidade, a direção e o sentido. O impulso, ele é o resultado da multiplicação da força, que é uma grandeza vetorial, vezes o intervalo de tempo. Por que o impulso é uma grandeza vetorial? Porque eu obtenho ele a partir da força. Então, é por isso que o impulso é uma grandeza vetorial. E aí ele fala um pouco sobre grandezas vetoriais, que a gente já discutiu, sobre grandezas escalares, tá certo? E é isso. Deixa eu ver aqui a parte de exercícios, né? Vamos fazer uma prática aqui, para a gente ver algumas situações de impulso, exemplos, né? Então, o impulso, vou escrever aqui, impulso, né? Agora eu vou falar aqui sobre o impulso. Eu já discuti lá no livro, eu vou falar impulso, né? Impulso, né? Que é uma grandeza, o I vetorial. Então, o impulso é calculado como, galerinha? O impulso é calculado como? É igual ao produto da força pelo intervalo de tempo, certo? Ok. Aí, vamos botar o que é impulso. Força. Tá certo. Então, pessoal, para descobrir o impulso, quanto é que vale o impulso que uma força vai produzir, basta eu saber o valor da força e saber o intervalo de tempo. Vamos fazer um exemplo para a gente desmistificar isso aí, né? Vou passar aqui para outra folha. Pronto. Vamos fazer aqui um exemplo. Porque a gente aprende as coisas fazendo exemplos. Exemplo de como calcular um impulso. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Olha, eu tenho aqui essa superfície. Eu tenho aqui um carro. Esse carro deu problema. E uma pessoa vai empurrar esse carro para ele funcionar. Certo?
Aqui é o farol do carro, né? Então esse carro aqui tá aqui. Então tem uma pessoa aqui. Olha lá. E essa pessoa, eu vou fazer as mãos delas um pouco grande, tá bom? Estranho, mas tá bom. Essa pessoa vai aplicar. Tá, opa. Vou botar uns cabelos aqui nessa pessoa, né? Também. Essa pessoa aqui vai aplicar uma força sobre esse carro. Olha aí. Deixa eu fazer com a seta aqui já. Pronto, que é bacana. Aí, pessoal. Essa pessoa vai aplicar uma força sobre esse carro. Certo? O valor dessa força, o valor da força, o módulo da força é igual a, vamos botar 100 newtons. E essa força agiu durante um ΔT igual a 5 segundos. Né, pessoal? Que é o tempo em geral aí que uma pessoa vai aplicando uma força num carro, fazê-lo entrar em movimento, certo? Vamos lá. Então, olha, o que eu preciso para calcular o impulso? Eu preciso, o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Tá certo? O tempo é uma grandeza escalar, por isso ele não vem a setazinha aqui em cima. Escrevendo sem as setas para descobrir só o valor do impulso, que a gente chama de módulo, então quando eu vou calcular o impulso, eu não preciso escrever a seta, tá? Eu só escrevo a seta para dizer, olha, é uma grandeza vetorial. Então aqui, o que eu faço? Olha, o I é igual a F. Quem é F? Quanto é? 100, foi que a gente disse? 100 vezes o ΔT é 5. Aí eu faço só multiplicar, ó, 100 vezes 5 dá 500. O impulso é igual a 500 newtons vezes o que? Segundos, tá? Olha aí, eu calculei o impulso. Aí aqui tem o que? Tem o número. Aqui tem o número. E aqui tem a unidade de impulso, tá? Então, eu só dei duas informações. Unidade de impulso. Unidade. Eu preciso para... Aí, bom, só que aí eu não dei a informação completa, né? Eu só dei duas informações. E uma grandeza vetorial precisa de 4 informações. Dizendo logo uma coisa sobre o impulso é que a direção e sentido do impulso vai ser sempre a direção e sentido da força. Eu vou até anotar isso. Da força que age sobre o corpo. Então, vamos lá. OBS, uma observaçãozinha. Então, observação. Até escrever em vermelho, né? O impulso tem direção e sentido da força que o produz, tá? Então o impulso ele tem direção e tem sentido da força que o produz, certo? Então nesse caso aqui, olha, essa força aqui está na horizontal, a pessoa está empurrando o carro. Qual é a direção e o sentido desse impulso aí para a gente completar a informação da questão? A direção é o que? Horizontal. E o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Ora, o sentido é para a direita, né? O que eu falei? O impulso tem direção
e sentido da força que eu produz. A força que produziu esse impulso, que é de 500 newtons por segundo, a direção e sentido dessa força, a direção e sentido do impulso é a mesma direção e sentido da força. Essa força aqui, essa força aqui, a direção dela, a direção é dita por essa seta maior, viu? Que representa aí a força. Essa seta menor em cima da letra, ela só diz, olha, é uma grandeza vetorial. E essa seta de baixo, ela vai me dar a informação da direção e sentido, tá? Então, só olhando para cá, eu saberia essa força vai agir sobre o carro durante 5 segundos. Eu já saberia dizer qual era a direção e sentido do impulso. É a mesma direção e sentido da força. Então, a seta aqui, ó, está na horizontal e a pontinha dela aqui está apontando para a direita. Então, eu já sei dizer logo de cara, olhando para a figura, que a direção e sentido do impulso produzido por essa força é horizontal, a direção, e o sentido é para a direita. É o mesmo da força. É por isso que eu escrevi aqui. O impulso tem direção e sentido da força que eu produzo. Direção horizontal para a direita. Então, viu como é fácil calcular um impulso? Eu vou fazer uma atividadezinha e colocar para vocês responderem sobre impulso. Duas coisas importantes. O impulso, ele depende da força, coisas que você tem que entender. O impulso depende da força e do intervalo de tempo de ação dessa força, tá certo? São as duas grandezas que eu tenho que saber para calcular a outra grandeza, que é o impulso. Certo? Então eu vou colocar uma atividadezinha para vocês e vocês vão me responder e enviar de volta para que eu corrigir, para saber se vocês entenderam direitinho. E até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.